Ok. Voltando aqui no nosso index, né, index.asp, somente para relembrar que eu tenho aqui uma div, que é a div que vai ser exibida e onde vai ser exibido o conteúdo das páginas, né? Lembrando que à esquerda eu vou ter o menu e à direita eu vou ter aqui os anúncios, né? E no centro da minha tela eu vou ter a exibição dos conteúdos que eu quero. Perdão. Então aqui nós temos request query string, link, se ele for igual a nada, continue exibindo uma mensagem default, um bem-vindo para o seu site, alguma instrução, imagens, que você quiser, né? E aqui o else e a chamada, né, do autor listar, no caso que é o único exemplo que nós temos por enquanto. Como eu já disse, teríamos que fazer outros exemplos aqui, né, para poder fazer um if, um case, alguma coisa que uma outra forma de chamar outros códigos caso eu não tenha apenas essa opção, né? Por enquanto foi colocado apenas aqui, ó, a alteração de chamada, né? No meu index, eu estou passando aqui via URL uma variável chamada link, um campo, né, chamado link. Qual o conteúdo dele? O nome do arquivo que eu quero chamar. Os outros não tem ainda, estão recebendo nada, que é a minha variável link. Pequena adaptação no código. Tudo bem, vindo para o código de listagem, a primeira coisa que nós temos aqui é justamente a inclusão do arquivo de funções, para que eu tenha aqui justamente o que? Esse conteúdo, que é o conteúdo de abrir o banco de dados. Então, a minha função abrir banco de dados vai receber o nome do banco de dados que precisa ser aberto, vai verificar se esse banco de dados existe, vai pegar a extensão do banco de dados, selecionar o provider adequado, abrir o banco de dados, dar um erro caso tenha encontrado algum erro nessa conexão. Caso não tenha encontrado nenhum erro, ele retorna a conexão aqui para a função que o chamou, né? Então vai voltar para cá. Na verdade, quando eu coloco um include aqui, é como se todo aquele código que eu acabei de apresentar do funções estivesse aqui no lugar dessa linha. Ok? Ok, e é nesse momento aqui que ele já vai chamar a minha função, levando para lá o nome biblio.mdb, que é o nosso banco de dados de exemplo aqui, né, para esse teste que nós estamos fazendo. Então, com isso, eu já obtenho a conexão com o banco de dados. Agora eu tenho aqui um record set, que vai ser utilizado mais tarde. Eu tenho aqui a letra, só lembrando então que esse exemplo de autor listar aqui é um exemplo que exibe, né, no topo da tela uma sequência de letras, todas as letras do alfabeto, e você clica na letra e ele exibe somente os contatos que iniciam-se com aquela letra. Tá bom? Então aqui eu já começo obtendo, né, a letra. De onde vem essa letra? Da URL. Se for chamado esse código sendo passado um campo chamado letra, né, então ele vai obter aqui essa letra. Se for igual a nada, como no caso da execução da primeira vez, a primeira execução, quando é igual a nada, ele já assume a letra A, né, e monta uma string aqui de select para poder fazer a consulta no banco de dados. Né? Então ele está obtendo aqui todos os campos da tabela autor, quando o autor começar aqui com A. Começar porque eu tenho esse caractere aqui no like, né? Tudo bem. Então, todo nome que se inicia com A, em ordem do próprio nome, author, que é o nome do campo, né? Ou seja, o nome do autor, tá? Da tabela authors. A mesma coisa da seguinte aqui, ó, na linha seguinte também ele faz a mesma coisa. A diferença é que ele concatena aqui, ó, ele coloca aqui nesse espaço a letra, né? Ó, tá vendo? Então, ao invés de colocar aquele A, ele coloca aqui a variável letra que foi obtida aqui, né, do parâmetro que foi passado para essa página. Né? Ok? Então, vamos lá. Aqui ele faz o quê? A abertura desse meu record set, a minha variável de tabela em memória, onde ele vai fazer o que? Executar essa ou essa instrução select para a conexão de banco de dados que acabou de ser aberta aqui em cima, do banco BiblioMDB. Tá ok? E aqui alguns parâmetros a mais que vocês podem investigar depois, né? Parâmetros do tipo somente leitura, se esse record set vai permitir alteração ou não vai, se ele vai fazer navegação somente para frente, ele vai permitir outros tipos de navegação. Então isso aqui vocês podem dar uma verificada para ver do método open de um objeto record set, quais são os parâmetros
que ele utiliza. Principalmente aqui uma string, uma conexão. Né? Os outros vocês deem uma olhada mais para frente, né? Ou agora, já, pausa, dá uma olhadinha. Essa é a vantagem da videoaula. Né? Ok. Aqui ele já verifica o seguinte, de início, se for o fim dessa tabela, ele está dizendo que nenhum registro foi encontrado, né? End of file, EOF. Se for verdadeiro isso aqui é porque é fim da tabela, ou seja, nenhum registro foi encontrado sim o fim da tabela. E aí ele diz aqui para você voltar back, né? Ele vai voltar para a tela anterior. E dá um response também, não exibe mais nada. Mas caso não seja o fim, ele coloca aqui uma constante, né? Ele cria aqui esse page size, cache size, absolute page. Isso aqui pode ser verificado também mais para frente, para que serve cada um desses atributos. Na verdade, aqui nós não estamos utilizando isso daqui, nós estamos utilizando somente o que foi determinado aqui pelo select. Né? Por quê? Ó? O que nós estamos fazendo aqui mais para frente um pouquinho? Vejamos. Primeiro é exibido aqui todas as letras, existe um laço aqui para exibir zeros de 0 a 9 e de A a Z no topo da tela para que sirva de link. Né? Então eu posso chamar a qualquer momento a página index, passando o link, que é este arquivo que nós estamos executando, e passando uma letra. Né? Lembrando que quando eu executo o index, que ele verifica que foi passado um link, que é o autor, ele torna a executar esse código, então, só que agora ele está trazendo uma letra. Então, se foi clicado lá no topo da tela em uma das letras, é isso que vai acontecer. Ele vai, então, usar de link, né, a letra aí que foi colocada. Ok? Está aqui, ó, meu A /A, né, meu link. Bom, agora aqui ele faz simples, olha que simples esse laço, né? Faça enquanto não for o fim da tabela que foi consultada do meu record set, né? RS. Ou seja, eu tenho aqui o meu record set, que é o resultado de uma consulta no banco de dados, que pode ser essa ou pode ser essa se for a primeira execução. Né? Então, sendo a primeira execução, simplesmente select asterisco from authors where author like A, ou seja, todos os nomes que comecem com A por ordem do próprio nome, em ordem ascendente, de A a Z. Se fosse desk, de Z para A. Né? Ok, voltando aqui no código, né, que nós estávamos explicando, o que ele está fazendo aqui dentro da minha table. Veja que eu tenho uma table, né? Olha, HTML, lembramos disso, né? Temos aqui uma table dentro do body, do corpo do meu HTML. Então, aqui é todo meu HTML, né? Temos aqui uma linha, outra linha. Ok, duas linhas. A primeira linha simplesmente vai exibir os links, né? A segunda linha vai exibir um espaço em branco, ok? Isso aqui tudo dentro de uma coluna só, né, gente? Agora aqui é o seguinte, então faça enquanto não for o fim dessa tabela, ele vem, exibe tr, o primeiro nome que ele encontra, fecha a minha tr, fechou a td, fecha a tr e vai para o próximo registro. Aqui ele finaliza esse laço, while end. Poderia ser do while loop, né? No VBScript nós temos vários tipos de laço. O while end também é muito usado, funciona exatamente da mesma forma que o do while loop, tá ok? Somente são palavrinhas diferentes aqui para fechar, abrir e fechar o laço. Tá. Indo para o próximo registro, ele volta aqui e vai verificar novamente, é o fim da tabela? Que aqui está dizendo, faça enquanto não for o fim da tabela. Not end of file. Né? Ok, não é fim da tabela, ele exibe de novo, passa para o próximo. E fica fazendo isso até encerrar, né? Fazendo esse laço aqui, ó. Até encerrar aí o conteúdo dessa tabela de memória. Não o conteúdo da tabela que você tem no banco de dados, né? Mas sim o conteúdo dessa tabela de memória, que é o resultado aqui de um select, que tem um where, que vai trazer uma letra de cada vez.
tá ok? Então, vamos ver se fica melhor agora o entendimento, executando aqui, né, executando aqui o nosso exemplo. Então, vamos verificar, o nosso web server ele continua startado, vejamos aqui, sim, aqui está ele, tem, né, está acontecendo aqui muitas execuções, vamos limpar aqui esse conteúdo, stop, settings, está startado, está tudo ok. Esse é aquele que a gente deixa startado enquanto você quer que o sistema continue funcionando. Vamos minimizá-lo novamente. Vamos dar aqui um localhost 2.88. Lembrando que eu só coloquei esse 2.88 porque eu especifiquei uma porta diferente da padrão que é a 80, senão seria apenas localhost, né? Ok, então o meu exemplo está aqui. Localhost 88, ele já abriu lá o index.asp. Essa foi a única alteração que eu fiz, né? Authors. Então, se eu clicar em qualquer outro lugar, não vai mudar nada ou vai dar a impressão de que nada mudou aqui, né? Ok. Agora, se eu clicar em Authors, alguma coisa diferente deve acontecer. Olha lá. Então, você verificou que aqui, quando eu cliquei em Authors, ele já colocou aqui o meu link, né? O nome do arquivo, conforme eu tinha estipulado aqui na abertura, aqui, ó, né? Conforme tinha sido estipulado aqui, ó. Né? Então, ao clicar em autores, ele me mandou para o index, só que com isso daqui. Ok, só que aí então o que vai acontecer quando ele for exibir essa página? Ele, quando chegar aqui, ele vai entender que o request não é mais igual a nada, tem algum conteúdo, e é esse conteúdo que ele está carregando aqui. Ok, voltando aqui para o código. Então, eu tenho aqui todos os nomes que começam com a letra A, como eu disse, foi o default, né? Foi colocado aí como padrão, o valor inicial aí para a apresentação dos nomes. Ele colocou aqui de 0 a 9, se eu tenho certeza que eu não tenho informações de 0 a 9, que é o caso aqui, né? Eu poderia ter tirado essa, né, colocação de 0 a 9, porque não vai ser utilizado, sempre vai dar esse valor aí de, né, nenhum registro encontrado. Mas aí para a gente verificar a consistência que foi feita no código, então vamos lá, voltando ao código, né, logo de início, foi feito aqui o que? Se foi clicado em alguma letra, ele vai colocar a letra aqui, no caso, essa letra, entre aspas, é um número, né? Então, número 1, tem algum nome que começa com o número 1? Não, ele encontrou já o fim da end of file aqui, se tornou verdadeiro, encontrou o fim da tabela já de início. Então, ele já abortou a operação, né? Voltando aqui, então, quando eu clico aqui novamente em uma letra, eu vou colocar aqui na letra U. Vejamos, eu tenho aqui alguns nomes, sim, que se iniciam com a letra U, né? Aí, viu que aqui, à minha esquerda, no topo, à minha direita, no rodapé, que nós não estamos conseguindo visualizar aqui o tempo todo, mas tudo isso deu a impressão que não mudou. Eu vou colocar aqui novamente, a letra R. Opa, na letra R eu tive aqui um erro, né? Vamos identificar esse erro? Está dizendo aqui que ele deu um errinho na path alguma coisa. Observando que eu tinha clicado aqui na letra R, né? Veja que ele sempre manda lá para o index.asp, que é o link, o autor listar, e agora ele está mandando também a letra, né? Ok. Normalmente, quando acontece esse tipo de erro, tem alguma coisa a ver aqui com o nosso web server que parou temporariamente de usar. Como ele é free, né, ele também tem aí as suas paradinhas, né? Então nós vamos aqui tirar ele do ar, finalizar mesmo ele e carregar novamente para ver se era esse o problema. Como eu já executei outras vezes e tive esse problema, eu imagino que seja o mesmo problema. Tá, ele já entrou aqui executando, só para verificar, aparentemente está tudo ok. Vou finalizar, vou minimizar, né? Vou finalizar eu não posso agora, porque está, né, iniciado aqui na porta 88. Vou voltar lá para a execução e vamos ver aqui, simplesmente recarregar.
para ver se volta a funcionar. Muito bem, já voltou a funcionar. Então, era realmente um probleminha temporário. Infelizmente, a gente às vezes bate cabeça com esse tipo de erro, né? E é só às vezes finalizar a ferramenta, iniciar de novo. Nesse caso é justificável porque a ferramenta é free, né? Ok. Então, novamente aqui, eu tinha feito aqui, se eu não me engano, o X, não era o X, mas enfim, tem aqui apenas um nome que começa com a letra X, com a letra V, alguns nomes que começam com a letra V, com a letra T, outros nomes, né, com a letra Y, com a letra Z, com a letra N, com a letra O, com a letra R que deu erro, sem problemas com a letra R, né? Com a letra Q, apareceram apenas alguns nomes. E aqui está, né, gente? Olha, aqui, ó, os números de 0 a 9 e as letras. A cada letra que eu passo aqui, né, ele forma um link, tá? Ok. Se você, inclusive, pedir para exibir o código-fonte dessa aplicação, o que é que eu vou ter aqui? Vamos ver. Vamos ver o que nós temos aqui. Todo esse código, né? Temos aqui um ok, language, parará, parte ASP, obviamente você não vai ver, só veja aqui o que? A parte HTML. Olha, veja que dentro dessa div acabou vindo o segundo HTML, que é aquele HTML, né? Vamos voltar aqui o código-fonte, aqui ó, do autor listar. Ok? Então esse código aqui foi para lá em HTML. Acontece que, vamos voltar aqui, nosso código-fonte exibido pelo internauta no lado cliente, browser, né? E vamos verificar. Nesse caso, eu não precisaria, por exemplo, ter colocado essas tags. De certa forma, é até um erro, né? Por quê? Porque como eu sei que o include vai incluir no outro código, esse código, então eu não precisaria ter colocado isso, porque eu acabo tendo dois HTMLs na mesma página. E isso, na verdade, não é bom, né? Isso, na verdade, não é usual. Eu tenho, normalmente, o quê? Somente uma tag HTML na página e fecho uma tag HTML. E ela vai fechar aqui embaixo também, ó, né? Então, eu tenho aqui, ó, o body e o HTML, mas eu não deveria fazer isso. Eu deveria apenas colocar o body, né? Só que está dentro do body, aliás, né? Para que essa parte do código estivesse, isso até aqui, ó, né? Então, meu table começa aqui logo após o body, então todo esse conteúdo deveria ser construído, sim, né? Os links com cada uma das letras, olha como que fica aqui no seu código-fonte lá do cliente, né? Então, o cliente vê isso, ok? Aí apareceram os nomes, né? Uma table que ele desenhou. Só que então nós vamos tirar isso aqui, tá? Para ver como fica o nosso código. Deve ficar um pouquinho mais limpo, um pouquinho melhor. Então, voltando aqui ao nosso código fonte, vamos tirar aqui, tá, trechos de código que não nos interessam. Se eu fosse executar esse código independentemente, aí sim eu precisaria ter a estrutura toda do HTML. Como eu não vou, eu vou tirar esta parte, né? Deixo apenas a partir do table. E aqui no finalzinho também vou tirar aqui os dois elementos que fecham o meu HTML. Deixando aqui então somente a parte do table. Somente isso nos interessa. Vamos colocar aqui um Ctrl+KD para ele reformatar, né, o nosso texto aqui em HTML. E está aí, né? Então esse trecho é o trecho em HTML que vai ser incluído lá naquele trecho do index, aqui, nesse espaço aqui, ó. Nesse espaço. Tá? Então, entre essa div, tá, e barra div. Ok. Então, isso aqui que vai ser exibido. Vamos salvar novamente aqui e vamos novamente executar o nosso teste. Então, vamos colocar aqui autores novamente e a letra S, a letra I, K, J, não tem problema, né? Cada link que você vai colocando aqui, né, você vai abrindo aí uma nova listagem aqui de nomes. Vamos pegar uma bem pequena, a U não é muito grande. Q é pequeno também, isso, Q aqui está bem pequeno, né? Para a gente olhar novamente o código, será que não tem mais? Ó, porque aqui, esse aqui é o código anterior, ó, né? Ainda tem aqui esse trecho aqui de HTML, então não pode ter mais, não deve, porque nós
eliminamos, né? Vou até fechar aqui, né? E vou abrir novamente o código-fonte que o internauta pode visualizar. Então, vamos lá, naquele trecho, naquela div, opa, está aqui, né? Somente a tabulação aqui, porque lá eu coloquei a tabulação que é totalmente à esquerda, né? Mas ó, dentro dessa div que começa aqui e vai até aqui, né? Eu tenho essa table, aqui. Então está aqui a table, começa aqui, né? Exibe sempre, ela vai exibir aqui as letras para consulta, né? São vários links e por fim aqui vai exibir geralmente os nomes da tabela, né? Então é assim que funciona aí o nosso exemplo, né? Vamos executá-lo mais uma vez, ok? Aqui está. Então quando eu entro aqui pela primeira vez, simplesmente ele carrega a página padrão, carregou aqui o welcome, né? Por que ele carregou isso daqui? Porque eu não tinha clicado ainda em nenhum dos links. Agora, a hora que eu clicar aqui então no autor, ou autores, né? Ele vai trazer o default aqui, nome com a letra A, e aí você faz a sua navegação. Então, o objetivo aqui desse exemplo é justamente aí, um pouco mais aí de navegação, um pouco mais de trabalho com o ASP, tecnologia ASP e VBScript no caso, tá? Só que juntando também com a questão aí do Bootstrap, né? Que muita gente fala, eu quero usar Bootstrap, mas a tecnologia ASP já não está meio assim ultrapassada. Enfim, não importa. Você pode juntar os conceitos novos com conceitos antigos e às vezes essa necessidade existe, porque existe geralmente grandes legados aí de grandes empresas, inclusive, que trabalham ainda com tecnologias mais antigas, mas precisam aprimorar os seus sites, precisam melhorar a aparência, a navegabilidade, a segurança, etc. dos seus sites, tá? Então, bons estudos.